Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós estamos estudando os profetas menores, e esta é a nossa lição de número 10. Nós vamos ver hoje os capítulos de 8 a 10 do livro do profeta Zacarias. E o título da nossa lição de hoje é Promessa de Restauração e bênção às nações. Nós temos os seguintes objetivos com essa lição de hoje. É saber compreender que o Messias restaurará o seu povo em sua própria terra, mas também alcançará e abençoará todas as nações da terra. Nós também temos como objetivo saber compreender que para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos primeiramente receber o Deus das bênçãos. Outro objetivo também é fazer compreender que não há situação tão desesperadora para a qual o Senhor não tenha solução. E, por fim, fazer confiar que a nossa restauração e libertação virão somente de Deus. O texto áureo da nossa lição está no livro de Zacarias, no capítulo 8, versículo 13, que diz: Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. Meus amados irmãos, todos nós, em algum momento da vida, passamos por situações difíceis. E o que fazer nesses momentos? O que fazer nesses momentos em que passamos por situações difíceis? Devemos confiar mais nos recursos humanos ou confiar no Senhor? Devemos depositar a confiança nos bens terrenos, em pessoas influentes ou em profissionais que julga qualificado, ou nós devemos confiar no Senhor? O povo que havia retornado do exílio estava enfrentando exatamente esse problema. Eles haviam voltado para a sua terra, mas continuavam sendo dominados e oprimidos por nações estrangeiras. E o que fazer? Em quem confiar? A quem devemos recorrer? E nós temos 4 pontos para estudarmos nesta lição de hoje. O primeiro ponto é a restauração e prosperidade do povo de Deus. Está lá no capítulo 8 do livro de Zacarias. Quais são as promessas de Deus para Jerusalém no capítulo 8? A primeira promessa é que o Senhor mesmo se colocará em defesa do seu povo e habitará no meio dele, conforme os versículos de 1 a 3. A segunda promessa é que as praças de Jerusalém serão novamente frequentadas por idosos e crianças, que nelas brincarão, conforme nos relatam os versículos 4 e 5. E a terceira promessa está nos versículos 7 e 8, que diz que os exilados serão trazidos de todas as partes do mundo para repovoar sua própria terra. Israel será restaurado à correta relação com Deus, eleição e aliança. A quarta promessa está nos versículos de 9 a 15, que diz que o Senhor mudará a sorte do seu povo, de modo que o juízo se transformará em salvação, as maldições em bênçãos e a escassez em prosperidade. E a quinta promessa: o povo de Deus gozará futuramente de alegria e prestígio internacional, conforme nos relatam os versículos 18 a 23 do capítulo 8. E quais são as condições de acordo com o capítulo 8 para a restauração e prosperidade do povo de Deus? Primeiro, arrependimento. Segundo, receber o Senhor no coração. Em terceiro lugar, é a adoção de práticas eticamente corretas, conforme nos relatos versículos 16
17 e 19. A conexão desse texto com a nossa vida. E que impacto causa em você tais palavras de promessa e restauração? Ali nós vemos que o texto refere-se a Israel. Mas em relação a você, quais palavras de promessa e restauração lhe causam mais impacto? Para refletirmos, para que recebamos as bênçãos de Deus, nós precisamos, primeiramente, receber o Deus da bênção. E o segundo ponto da nossa lição de hoje é a sentença do Senhor contra as nações orgulhosas. A nossa base vai ser o livro de Zacarias, capítulo 9, versos de 1 a 8. Sentença do Senhor contra as nações orgulhosas. Qual a advertência para as nações que perseguiram e oprimiram o povo de Israel? A advertência foi que o Senhor mesmo se porá como guarda para defender o povo contra todos aqueles que o afligem e oprimem, conforme nos relata o versículo 8 do capítulo 9. E Deus faz uma promessa. Um remanescente destas nações perseguidoras será convertido por Deus e integrado ao seu Deus, conforme o versículo 6. A conexão com a vida. Como é que esse texto se conecta com a nossa vida? Vamos refletir algumas coisas. Não há potência mundial, não há povo ou não há pessoa tão poderosa que não esteja debaixo do poder e da soberania de Deus. Em segundo lugar, não há nação ou indivíduo tão pecador que não possa ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o nosso terceiro ponto, a vinda do Rei justo e Salvador. A nossa base vai ser o capítulo 9, versículos de 9 a 17. A vinda do Rei justo e Salvador. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz: Alegra-te muito, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu justo, o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. E como é que o Messias é retratado em Zacarias 9, de 9 a 17? Primeiro Zacarias diz que o Messias vem montado em um jumento. Depois, no versículo 9, Zacarias diz que o Messias é qualificado como justo, salvador e humilde. No versículo 10, Zacarias nos diz que o Messias não virá para impor o seu domínio opressor sobre as pessoas, mas o Messias virá para estabelecer a paz e a harmonia entre as nações. Versículo 11, Zacarias nos diz que o Messias libertará o seu povo da opressão em que se encontra. Já nos versos 12 a 17, Zacarias nos diz que o Messias trará libertação, restauração e bênçãos. Uma observação. O texto em apreço, esse texto de Zacarias 9, de 9 a 17, ele está bastante correlacionado com alguns textos do Novo Testamento, os textos que falam sobre Jesus como Messias. Mateus, por exemplo, Mateus 21, de 4 a 5, João 12, 15, Marcos 11, de 1 a 11, e Lucas 19, de 28 a 40. E o quarto e último ponto trata da purificação e restauração do povo de Deus. A base desse ponto será o capítulo 10 do livro de Zacarias. Quais eram os erros do povo narrados por Zacarias? O povo confiava em falsos deuses, na esperança de que eles dariam chuvas para regar suas plantações, conforme nos informa o versículo 1 do capítulo 10. No versículo 2, Deus promete fazer aquilo que os ídolos não tinham feito e nem podiam fazer.
E quais eram os erros dos líderes? Os líderes são repreendidos porque não tinham conduzido o povo pelo caminho correto, de acordo com a vontade do Senhor. E o texto fala também de um instrumento de restauração, que é o Messias Salvador. No versículo 4, há a promessa de que a pedra angular, pela qual o Senhor reconstruirá o seu povo, sairá da tribo de Judá. Para refletir, o povo de Deus se corrompe por falta de conhecimento da palavra de Deus. Segundo, o Senhor mesmo congregará o seu povo dentre todas as nações por onde foi espalhado e o restaurará em sua própria terra, conforme os versículos 6 a 10. Nunca mais eles serão oprimidos por qualquer nação, pois o Senhor mesmo os fortalecerá, conforme os versículos 11 e 12. Conexão com a vida. Para concluir, nós vamos dizer que não podemos esperar de outras pretensas fontes aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Somente Deus pode nos conceder bênçãos verdadeiras. Somente de Deus podem vir a salvação. Somente de Deus pode vir a libertação. Somente de Deus pode vir o livramento das situações angustiantes em que nos encontramos, ou em que nos encontrarmos. Nossa confiança, portanto, deve estar centrada totalmente em Deus e em sua ação salvífica em nosso favor. E quais são as propostas de Deus para a minha vida, para a sua vida? A proposta de Deus, à luz desta lição que nós aprendemos hoje, é que nós devemos confiar na promessa de que não há situação tão desesperadora para a qual o Senhor não tenha solução. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima, se Deus quiser.